Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje eu trago uma notícia maravilhosa. O Dia da Bíblia está se aproximando e este ano queremos fazer dessa celebração algo ainda mais especial. Por isso, a SBB convidou pastores e cristãos dedicados para nos trazer reflexões inspiradoras sobre o tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo, que é o tema oficial para 2025. Hoje temos a honra de ouvir o pastor Erivaldo de Jesus. Ele é o autor dos sermões e estudos da Bíblia do Pregador Pentecostal e da Bíblia da Pregadora Pentecostal. O pastor Erivaldo vai nos falar sobre o texto de Jonas, capítulo 3, versículo 4, com o tema Deus quer a reconciliação, nós nem sempre. Vamos escutar com atenção o que ele tem a nos ensinar e lembre-se, após a reflexão, vamos dar uma dica prática de como você e sua igreja podem celebrar o Dia da Bíblia este ano. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quem está falando aqui é o pastor Erivaldo de Jesus, comentador da Bíblia do Pregador Pentecostal. Quero trazer uma reflexão da palavra de Deus aqui no livro do profeta Jonas, capítulo 3 e versículo 10, que diz: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, pessoas que estão nos assistindo através deste vídeo, este ano, a Sociedade Bíblica do Brasil tem como tema para o Dia da Bíblia reconciliação com Deus e consigo mesmo, com base em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 18. E o tema que me foi passado para trazer essa reflexão é: Deus quer a nossa reconciliação com Ele e nós nem sempre. Com base nos capítulos 3 e 4 do livro do profeta Jonas. Em primeiro lugar, o que é reconciliação? Reconciliar é restabelecer um relacionamento interrompido. Reconciliar é as duas pessoas fazerem as pazes novamente. É o restabelecimento de uma comunhão interrompida. Reconciliar é consertar a ponte quebrada, é reconstruir a ponte da amizade entre o homem e Deus, cujo relacionamento foi quebrado quando o homem pecou. Quando o homem desobedeceu a palavra de Deus no jardim do Éden e foi expulso, ali houve um interrompimento da relação entre o homem e Deus, embora Deus não tenha desistido do homem. E quando duas partes estão envolvidas naquela interrupção de um relacionamento, geralmente precisa-se de um terceiro, alguém que seja amigo dos dois e com isso consiga ser aquela ponte pela qual se restabelece uma amizade. E Jesus Cristo é justamente essa pessoa que o Pai usou para reconciliar o mundo consigo mesmo. Jesus Cristo é tanto amigo dos pecadores, como também Filho de Deus. Então ele é a pessoa certa para poder reatar esse relacionamento interrompido entre o homem e Deus por meio da reconciliação. E isso ele fez através da sua morte na cruz, porque Paulo vai dizer em Romanos 5,10 que quando ainda éramos inimigos de Deus, por meio de Cristo, Deus nos reconciliou.
E Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que por meio de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Em 2 Coríntios 5, 19, Paulo ainda vai dizer que por meio de Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. E em 2 Coríntios 5, 20, Paulo ainda vai dizer que Deus nos elegeu também como embaixadores para que possamos rogar ao mundo que se reconcilie com Deus por meio de Cristo. E aqui nós temos essa história no livro do profeta Jonas, que Deus ordenou ao profeta Jonas que pregasse para os ninivitas. Jonas desobedeceu a Deus, fugiu para Tarsis, uma outra cidade, que Deus não ordenou que ele fosse, sim para Nínive. E aquilo até o profeta, que era o canal que Deus queria usar para promover a reconciliação entre os ninivitas e Deus, até ele rompeu esse relacionamento com Deus quando desobedeceu a sua palavra, mas passou por todo aquele processo que a história conta por causa de sua desobediência, pegou um caminho diferente, depois foi jogado no mar, o peixe engoliu ele vivo, depois Deus ordenou ao peixe que o vomitasse na praia, e Deus deu então uma segunda chance ao profeta, após o profeta também se reconciliar com Deus, em meio aos apuros que ele enfrentou no ventre daquele peixe, quando clamou ao Senhor, reconheceu o seu erro, e ali houve uma reconciliação do profeta com Deus. Após isso, Deus disse: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega a palavra do Senhor. Jonas pregou a palavra do Senhor e a Bíblia diz que a pregação de Jonas foi tão marcante que tocou profundamente no coração dos ninivitas e todos se arrependeram no pó e na cinza, desde o maior até o menor. A palavra tocou até o rei, que se despiu de suas vestes reais, se arrependeu no pó e na cinza e decretou oficialmente que todos deveriam se humilhar diante de Deus para alcançar misericórdia. E o texto que eu li em Jonas 3,10 diz: e viu Deus a obra deles, Deus viu a atitude deles. E Deus então desistiu de destruir a cidade de Nínive por causa da conversão e do arrependimento genuíno dos ninivitas. A reconciliação do homem com Deus é precedida de arrependimento e conversão genuína. Foi isso que aconteceu com os ninivitas. Embora Jonas tenha tido tanto sucesso na pregação, a ponto da sua pregação ter 100% de êxito, levando toda a população de Nínive a se converter. Jonas, em vez de comemorar, como todo pregador comemora quando tem êxito na sua pregação, mas Jonas, ao contrário, ficou desgostoso, porque Jonas tinha, claro, levou para o lado pessoal questões pessoais de sua nação com a Assíria, por conhecer que a Síria era uma nação perversa, os ninivitas eram um povo perverso. Então Jonas levou para o lado pessoal, queria mesmo que eles fossem destruídos. Mas aí Deus ordenou o profeta que pregasse para os ninivitas, e os ninivitas receberam a sua mensagem, e através disso eles se arrependeram no pó e na cinza, e se reconciliaram com Deus. Exatamente é isso que Deus propõe para o homem: a reconciliação. O restabelecimento de um relacionamento interrompido. Porque a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13,
que, por meio de Cristo, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. E Deus aboliu, através da morte de Cristo, exatamente tudo aquilo que separava o homem de Deus, aquelas leis, ordenanças que fazia com que o homem fosse condenado. Por meio da morte de Cristo, Deus derrubou toda a parede de separação e, por meio da morte de Cristo, destruiu esta inimizade entre o homem e Deus e promoveu a reconciliação. Paulo ainda vai dizer em Colossenses 1:20 que por meio do sangue de Cristo Deus promoveu a reconciliação entre céus e terra. Por isso que Jesus propõe a todos nós a reconciliação do homem com Deus. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. O desejo de Deus é reconciliação. E o conselho de Deus para todos vocês que estão nos assistindo é o que está escrito em Jó, capítulo 22, versículo 21. É um conselho. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Amém! Como a palavra de Deus é maravilhosa! Hoje aprendemos sobre o poder da reconciliação. E essa mensagem não pode ficar só com a gente. Precisamos compartilhar, porque a palavra de Deus transforma vidas, trazendo reconciliação com Ele e consigo mesmo. Aqui vai uma dica especial para celebrar o Dia da Bíblia na sua igreja. O Dia da Bíblia é especial com histórias bíblicas para as crianças. Há muita coisa que pode ser feita para esse público. Faça um planejamento das atividades, por exemplo, um versículo para memorizar, um trabalho manual com atividades para colorir, jogos e atividades lúdicas. Utilize músicas e prepare uma mensagem bíblica com uma linguagem que as crianças possam entender. Decore o ambiente para chamar a atenção das crianças. Use sua criatividade. Há muita coisa que pode ser feita para esse público especial. Gostou do programa de hoje? Até o próximo programa e obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau.